Olá para todo mundo, obrigado por todo mundo que está curtindo e compartilhando nossos vídeos. Google Slater Auto Center trazendo curiosidades para você que é interessado em mecânica, ou que tem seu carro, ou que não sabia de algumas coisas, né? O profissional da mecânica automotiva, ele tem que entender de química, de física, de metal mecânica, de eletrônica embarcada, elétrica, esquemas elétricos e coisas às vezes muito complicadas. E uma curiosidade, vou trazer 3 agora aqui. Uma das curiosidades que talvez você não saiba é que o seu carro ele tem que saber a altitude que ele está. Ele não é um avião, mas ele tem um sensor barométrico e que ele mede a pressão atmosférica e ele sabe a altitude que está. Por quê? O oxigênio ele muda a sua massa conforme a altitude que ele está. Então, se é um carro que anda no nível do mar e um carro que anda aqui em Rio Claro, que não é nem tão alto, é 600 metros acima do nível do mar, ele tem que mudar a quantidade de oxigênio, ele dosa a quantidade de oxigênio que entra no motor, porque para funcionar o carro ele depende de uma massa de ar e de uma massa de combustível específica, chamada de razão lambda. Então, para ele funcionar corretamente, ele precisa de um tanto de oxigênio, um tanto de combustível para ele explodir lá na hora na câmara de combustão. Então, todo motor na injeção eletrônica, no módulo, ele tem um sensor barométrico. E quando a gente entra com o aparelho, com o scanner, a gente consegue identificar a altitude, a pressão atmosférica. Entre outras coisas, até a temperatura ambiente muda e o carro tem que saber, com os sensores. Uma outra curiosidade, alguns modelos de carro usam uma vela de ignição, que é o que faz dar a centelha, ou a faísca para o motor funcionar. Ele usa componentes extraterrestres. Nossa, extraterrestres? Sim. Na vela de ignição tem um material chamado irídio, e esse material não se encontra aqui no planeta Terra, mas alguém já deve ter visto ou ouvido algum comentário a respeito disso. Mas as velas de ignição dos carros aí mais modernos aí, ela tem um componente que vem com os meteoritos. Então esses meteoritos caem no planeta Terra e é dali os japoneses que inventaram isso aí. É extraído um material, um metal chamado irídio, eu posso chamar de metal, e ele é um material muito bom, que quase não desgasta. É uma vela que dura o triplo, mas também vale mais que o triplo, né? Então às vezes você nem sabe, mas você está andando com o seu carro e ele tem material extraterrestre. Uma outra coisa, os gases que saem do escapamento do carro, ele é passado por uma peça chamada catalisador, que é um conversor catalítico, por isso que eu falo de química. Então os gases que saem do escapamento, que é o NOx, ele é muito nocivo. E esse catalisador ele transforma o NOx em CO2 e água. Então às vezes você vê no seu escapamento saindo água, é porque ali está ocorrendo uma conversão catalítica. E esses gases que são super nocivos à saúde, ao meio ambiente, né? Se você respirar NOx, você morre, igual na câmara de gás do Hitler. E aí o catalisador ele converte isso em CO2 e água, e todo o carro é equipado com um conversor catalítico, com sondas que medem o oxigênio que sai ali na saída do escapamento. Então, mecânica é cultura, é curiosidade, nós temos que se atualizar dia após dia. Só trouxe 3 curiosidades aí, beijo no coração de todo mundo, até o próximo.